Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nessa aula de número 52, vamos conversar sobre os princípios do final de jogo. Aqueles conceitos básicos que todo jogador tem que saber para quando a partida chegar no final, ele chegar preparado, né? Então, vamos lá. Primeiro princípio de um final de partida é governar com um rei. O que significa governar com um rei? Significa marchar com um rei em direção do centro do tabuleiro, protegendo a sua base de peões. Então, por exemplo, aos poucos aqui os peões vão avançando e o rei vai avançando por trás, protegendo aquela base de peões e buscando uma centralização. Então, governar com o rei significa marchar com o rei em direção do centro. No final de partida, o rei ganha uma importância muito grande. Então, não pode ter medo de ir para cima com o rei. Tem que colocar o rei lá nas linhas de fogo, trazer o rei para o perigo no final de partida. Tem que dar uma função importante para esse rei. Aqui no caso desse exemplo, ele está defendendo o peão de base e está marchando em direção do centro. Isso é governar, dar uma função importante para o rei, ou proteger algum ponto, alguma peça, algum peão, e sempre marchar em direção do centro do tabuleiro. Buscar a centralização. No final não tem jeito, tem que pôr o rei no fogo cruzado, tá? Tem que ir para o perigo, tem que ir para cima com o rei também. Segundo princípio do final de jogo, ativação total das peças. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma torre em H1 no final. Você vai deixar a torre escrava desse peão aqui, ó, na defesa, a partida inteira. Só porque o adversário está atacando esse peão com alguma peça, por exemplo, o bispo. Aí vai deixar a torre aqui, ó, passiva, escrava na defesa desse peão, o final de partida todo? Não. É mais recomendado até sacrificar esse peão e buscar atividade para as peças. Colocar as peças em posições mais ativas e até entregar o seu peão, mas em compensação sua peça se tornando mais ativa, você vai atrás das debilidades do adversário. Então vale mais a pena ir atrás das debilidades do adversário. Por exemplo, se o adversário tivesse um peãozinho lá de ala também, seria mais vantajoso ir lá atrás da debilidade do adversário do que ficar defendendo de maneira escrava as suas próprias peças, tá? Então busque atividade para as peças. Coloque suas peças para atacar as fraquezas e as peças do adversário. E não fique na defensiva de maneira passiva no final de uma partida, tá? Vale a pena até entregar alguma peça para você ir atrás de outra. Entregar um peãozinho para você capturar na sequência logo outro e assim a posição ficar mais ativa. Então, o segundo conceito é não fique na defensiva de maneira passiva, de maneira escrava. Busque atividade, ativação das suas peças, tá? Terceiro princípio é o princípio de buscar coroar ou promover um peão. Então, criar um peão passado e promover, né, a longo prazo. Então, para você criar um peão passado e conseguir promover, você tem que reparar em qual lugar que você tem superioridade. Por exemplo, se os peões das pretas aqui, ó, sobrarem 2 peões e as brancas sobrarem só com um, aqui na ala do rei, tem grande chance desses peões irem avançando e criar um peão passado e um desses 2 peões das pretas promover lá embaixo, né? Então, o terceiro princípio é sempre tentar promover um peão
principalmente no lugar onde você tem superioridade. Então você tem que ver onde você tem superioridade de peões, se é na ala da dama, na ala do rei, onde você tem mais peões, e buscar promover um deles, tá? Vou dar uma dica legal aqui para vocês, ó. Por exemplo, num final de partida, as brancas terminam aqui com 3 peões e as pretas só com 2. Então aqui teria grande chance das brancas promover um desses peões. Depois de trocar aqui 2 com 2, sobra 1. Esse 1 vai chegar, vai decidir a partida. Mas por onde que seria mais indicado aqui começar a avançar esses peões? Então é sempre mais indicado começar o avanço dos peões do peão que não tem adversários na mesma coluna. Então, nesse caso aqui, o peão de C seria mais indicado começar os avanços aqui com ele. E aí, prepara aqui com B4 o avanço dele de novo. Então, sempre é mais indicado avançar os peões que não têm adversário na mesma coluna, tá? Vamos supor que as pretas terminem com 2 aqui e as brancas só tem 1. O peão mais indicado para avançar é o peão aqui da coluna E, ó, que não tem adversários na mesma coluna. Começar o avanço sempre por peões que não têm adversários na mesma coluna, tá? Isso é uma dica aí também. Talvez vai te ajudar a criar um peão passado e promover um desses peões. Próximo princípio do final é o princípio de oposição dos reis. Então, impedir com que o rei do adversário invada a sua posição de algum jeito, né? E vá atrás, por exemplo, de seus peões, de suas debilidades. Então, como que é o mais indicado de impedir a invasão do rei adversário? Sempre fazendo a oposição dos reis. Um rei de frente para o outro impede que o rei avance e invada a posição. Então, buscando sempre a oposição dos reis. Ó. Então, um rei veio para cá, o outro se opõe para impedir a invasão. Né? Um veio para cá, o outro se opôs. E assim vai, sempre buscando essa posição contrária, que falamos que é a oposição de reis, para impedir com que o rei adversário invada a posição, tá? Esse é outro princípio aí importante. E o último princípio que eu vou passar para vocês nessa aula é aquele princípio que eu falei na aula anterior de Zugzwang. Então, você sempre tem que tentar restringir as jogadas do adversário, diminuir a possibilidade de lances do adversário, ou seja, colocar o adversário em zugzwang, em zug. Então, você tem que pensar na jogada que limite as respostas do adversário, aquela jogada que vai restringir, vai limitar ao máximo as jogadas do seu oponente, até que uma hora ele vai ficar sem boas jogadas, e aí vai entrar em zug, ok? Então, esses foram algumas dicas aí de finais de partida para vocês. Conforme forem passando as aulas, a gente vai se aprofundando cada vez mais. Grande abraço aí do tio Rico. Valeu!